A história do coronavírus é como se intitula este livro que tenho na mão e que foi elaborado por Francisco Rocha, um jovem da Marinha Grande de 13 anos. A Marinha TV veio até aqui, às instalações da Junta de Freguesia da Marinha Grande, que ajudou a editar a obra, para perceber de que forma é que nasceu este livro que fala da pandemia que nos tem atormentado a todos neste último ano. Venham connosco. Então vamos falar com a mãe do Francisco, com a Isabel Veiga, para perceber como começou todo este processo. Isabel, como é que começou esta iniciativa do Francisco fazer uma banda desenhada durante o primeiro confinamento? Bem, isto tudo começou porque as aulas terminaram para dar início às férias da Páscoa e o Francisco, para não ficar aquele tempo sem nada escolar, eu achei que ele deveria de fazer algo. Como o Francisco tinha assim uma letra um bocadinho, deixava assim um bocadinho a desejar, eu pedi-lhe para fazer a banda desenhada com o intuito de melhorar a letra. Porque os bonequinhos, esta forma dele desenhar, eu já sabia que ele gostava, mas a ideia era ele melhorar a letra. Objetivo esse que foi conseguido, daí a ideia da banda desenhada. Quando começou a ver os primeiros desenhos do Francisco, estamos a falar de um rapaz com 12 anos, que estudava então no 6º ano, o que é que achou, sendo que estamos também a falar de uma criança que sofre de autismo? O Francisco não sofre, ele tem espectro de autismo. Aqui uma pequena correção. Mas, é assim, o Francisco já desenha desde pequenino, que ele faz este tipo de trabalhos. Para mim, este tipo de desenho não... Era mais um, não... Foi mesmo como eu disse, o intuito era melhorar a letra. Agora, este tipo de desenho, esta forma dele ver as coisas, a perspectiva, a forma minimalista que ele tem de retratar as coisas, isto já é uma coisa dele desde sempre. A única coisa que ele fez foi compilar tudo num trabalho que era suposto fazer uma página por dia e ele fez em 3. Despachou o primeiro capítulo em 3 dias. Resumidamente, do que é que trata esta obra? Portanto, é a história da primeira quarentena, não é? A história do coronavírus, a história de tudo isto que nós passamos, desta fase única, não é? Que ele acabou por retratar desta forma. Portanto, retratou não só o nosso dia-a-dia, aliás, acho que ele conta quase a história da nossa vida ali durante a pandemia, assim como coisas que via no jornal, nas notícias, que nós costumamos acompanhar as notícias, e muitas coisas que ele via nas notícias acabava por retratar ali, não só a nível nacional como internacional. Por exemplo, ele tem um episódio que aconteceu do George Floyd, que faleceu nos Estados Unidos, que foi morto por um polícia, e na altura ele disse: eu vou colocar aquilo na minha banda desenhada. O pai até comentou: não, e eu disse: sim, coloca porque diz-nos respeito, é algo que acontece diariamente, mas as pessoas aproveitaram o confinamento para desconfinar e vir para a rua manifestar, mas é algo que acontece. Eu disse: sim, Francisco, boa ideia, coloca, até porque nós, como família multicultural, nos diz bastante. Portanto, penso que sim. De resto, foi tudo mais ou menos iniciativa dele e pesquisa dele e coisas que ele ia apanhando e gostava e via e colocava. Como é que é agora ter um livro nas mãos feito pelo Francisco? Agora é um orgulho, não é? É maravilhoso. Nunca pensamos que tomasse estas proporções. Isto inicialmente foi tudo articulado com a professora do ensino especial, com a professora São Cunha. Aliás, foi ao articular com ela, ao mostrar-lhe a banda desenhada, é que surgiu a ideia da continuação e do livro, porque por mim era mais uma coisa que ia para o caixote do Francisco, onde ele tem imensos desenhos, imensos trabalhos. Só que em articulação com a professora achou, e conhecendo o Francisco como conhece há muitos anos, que estava espetacular e que tinha muito humor a Francisco e que era uma pena ficar na gaveta. Aliás, se chegou até aqui deve-se à professora São que achou que isto não podia ficar guardado, porque de resto nós já conhecemos o Francisco, não é verdade? Eu tenho comigo a professora São Cunha, que é a professora do ensino especial e que já trabalha com o Francisco há algum tempo, pelo menos já o conhecia desde o primeiro ciclo. Como é que surgiu então a possibilidade de passar a banda desenhada que ele fez lá em casa numas folhas, chegar hoje a um livro? Olha, então é assim que a mãe mostrou as primeiras tiras da banda desenhada, que o objetivo era, de facto, melhorar a caligrafia, eu achei que o Francisco tinha muito do que ele é aqui representado e das capacidades que ele tem e que muitas vezes não são reconhecidas porque é difícil
às vezes reconhecermos devido também às características muito específicas que ele tem. Como nós já conhecíamos bem estas características e aquilo que ele é capaz de fazer, eu achei que devia ser divulgado, que não devia estar só na caixa de memórias para a família, devia ser divulgado, e falei com a mãe. A primeira proposta que eu dei ao Francisco está a fazer cerca de um ano, foi concorrer a um concurso a nível nacional, que eu vi na internet, que era mais ou menos com este tema. Ele achou bem, concorreu, foi mais uma motivação para depois ele dar continuidade ao segundo capítulo, ao terceiro capítulo, e aos poucos ele foi-se motivando, ele próprio depois já por iniciativa queria continuar, e eu fui sempre tentando tudo para que o objetivo final, que era o Francisco ter o livro dele, a banda desenhada dele, em papel e na mão, que ele conseguisse. E tenho de agradecer realmente aqui à Junta de Freguesia, à Sra. Presidente, à Doutora Elizabeth, que nos ajudaram a concretizar este objetivo. Como é que o Francisco é enquanto aluno? Ele é comunicativo, expressa-se oralmente ou prefere comunicar por este meio dos desenhos, das ilustrações? Olha, o Francisco tem a grande barreira dele é a interação com o outro. Isso não significa que ele não socializa. Ele socializa, cria uma grande empatia com todos, porque é um jovem muito afável, não é muito comunicativo, mas quando ele comunica, ele é muito sucinto naquilo que ele diz. E vai ao essencial, basicamente. Mas está muito atento, às vezes o registro dele parece que não está atento, que está distraído, que não está a ver o meio que o rodeia. Mas se o tema for o tema de interesse dele, ele foca-se e fica muito atento. Tem interesses muito restritos. Ele é muito bom na informática. Se lhe perguntar o que é que ele quer ser no futuro, ele tem a resposta pronta, sabe muito bem aquilo que ele quer, daquilo que ele gosta desde pequenino, que ele aprendeu basicamente sozinho. O inglês, por exemplo, também é onde é um bom aluno, na informática, na programação, são os pontos de interesse que ele tem. E aí nós conseguimos motivá-lo e captá-lo depois para outros conteúdos, outras aprendizagens que ele precisa de adquirir. E agora tenho comigo Isabel Freitas, que é a Presidente da Junta de Freguesia da Marinha Grande, que ajudou, no fundo, a tornar esta obra do Francisco aqui numa realidade. Temos este livro. Como é que surgiu esta possibilidade da Junta apoiar esta ideia? Olha, foi através da escola, portanto, a professora do jovem enviou-nos estes desenhos e eu, de facto, assim que abri o e-mail, fiquei encantada com como é que uma criança podia ter esta lembrança, esta capacidade de fazer e de aperfeiçoar, e ficámos entusiasmadas e pedíamos apoio, e através do nosso gabinete pedi à doutora Elizabeth para tratar disto com a professora. Portanto, tratámos disto com muito gosto, e neste momento que tenho o livro na mão estou encantada com o livro, porque de facto eu pessoalmente nem pensei que fosse tão bem conseguido. E acho que nós a Junta, as autarquias, não estamos ao serviço das populações só para tirar as ervinhas do passeio e para tirar as terras ou desentupir valas ou valetas. Portanto, também temos que estar ao serviço da cultura e, nomeadamente neste caso concreto, acho que o trabalho que está extraordinário, e que o Francisco tem mais trabalhos em banda desenhada, mas que diz muito sobre aquilo que foi o isolamento em pandemia, e que as pessoas tiveram tanto tempo em casa e que tiveram tempo para fazer e para pensar, tiveram em aulas online, e portanto acho que isto está aqui um trabalho encantador para mim, e a Junta não fez assim uma despesa tão grande, mas conseguiu concretizar este sonho à família e ao jovem, porque eu verifiquei ainda há momentos que ele está encantado com o próprio livro dele, e estamos também ao serviço das populações nesse sentido, é o nosso dever. A Junta de Freguesia da Marinha Grande, dando aso também a essa vontade de participar e melhorar a cultura do nosso concelho, vai deixar alguns livros nas bibliotecas escolares. Pronto, estes livros são para deixar nas bibliotecas escolares, das escolas que a Marinha Grande tem, e os restantes livros vão para a família oferecer aos amigos, a outros familiares, a outras pessoas, e isto no futuro poderá haver outras situações idênticas, mas creio que esta que foi ímpar. E a Junta de Freguesia, como sempre digo, e nunca me canso de repetir, estamos ao serviço da população
também na cultura, em tudo aquilo que o ser humano necessita para ser feliz e para se desenvolver. E então comigo tenho agora o Francisco Rocha, que tem então 13 anos e é o autor deste livro, A História do Coronavírus, capítulo 1, 2, 3 e 4. Francisco, o que é que representa para ti teres hoje este livro na mão? Então, representa a minha popularidade cresceu. Olha, e graças à ação, eu não iria ter este livro. A tua professora foi muito importante para tu conseguires concretizar este projeto? Sim, correu bem. Tu gostas de desenhar? Costumas fazer bandas desenhadas? Eu costumo fazer desenhos, sim. Mas desta vez inspiraste-te aqui num vírus maléfico, não é? Que nos obrigou a todos a ficar em casa, o coronavírus. Ok. Do que é que fala a tua banda desenhada, no fundo? Então, capítulo 1 fala sobre a história do Covid-19, as causas e o número de infectados por país. Capítulo 2 fala sobre o que fiz na primeira quarentena. Capítulo 3 fala sobre o que reabriu nas fases do desconfinamento e o que fiz nas férias de verão de 2020. E capítulo 4 fala sobre os acontecimentos durante o desenvolvimento do capítulo e sobre o confinamento. Podes abrir só um bocadinho para eu espreitar os teus desenhos. Tu demoraste muito tempo a fazer estes desenhos ou foi à primeira? Não demorei muito. E já pensaste no capítulo 5? Este livro vai ter continuidade ou não? Sim, vai ter, mas ainda não sei sobre o que vou fazer para o capítulo 5. Se calhar vais fazer sobre a vacinação. Já pensaste nisso? Não, mas quando vai haver um desconfinamento dia 14. Estás desertinho para deixar de usar máscara ou não? Nem por isso. Mas já começaste a fazer os desenhos para o capítulo 5? Ainda não. Para já. Estás preparado para começar a dar autógrafos? Sim. A sério? Uhum. E já deste algum? Sim. Não. Sim. Ainda não? E eu dei à minha família. Muito bem, Francisco. Muitos parabéns pelo teu livro. Deixa-me só aqui mostrar, por favor. Nós temos então aqui o livro do Francisco Rocha, A História do Coronavírus, do capítulo 1 ao 4, uma obra que o Francisco, na altura com 12 anos, começou a desenvolver. Estávamos no primeiro confinamento devido à Covid-19 e, graças ao empenho da sua professora e também ao apoio imprescindível da Junta de Freguesia da Marinha Grande, os primeiros desenhos que o Francisco fez em folhas simples de papel A4 transformaram-se agora neste livro que será distribuído pelas bibliotecas escolares do Concelho da Marinha Grande para que outras crianças possam, quiçá, inspirar-se e poderem também elas desenvolver as suas histórias. Por agora é tudo. Mantenha-se atento à emissão da Marinha TV. Voltaremos sempre que possível.